Pessoal, vamos lá, vou fazer um videozinho sobre a situação que a gente está passando agora no país, para explicar melhor o porquê, como é que está a situação do ex-presidente do Brasil. Cara, é muito simples de explicar, às vezes eu não entendo a dificuldade que a mídia, ou às vezes a dificuldade é proposital, né, que eles têm de explicar o óbvio, né? Então vamos lá, a situação é simples, galera. Isso aí está gerando um problema sério entre o ex-presidente, ou seja, o cliente, e os seus patronos, os advogados. Por quê? Eu vou explicar. Vamos imaginar uma situação em que teve uma festa e chegou um camarada, ciclano, matou fulano dentro da festa. Tinham 50 convidados, ou seja, 50 pessoas viram o crime e ele, na hora da confusão, tentaram pegar ele e tal, a arma caiu, ou seja, as digitais dele ficou na arma, a arma caiu, ele tentou correr, pegaram ele pela perna, caiu um tênis. Ele foi embora só num tênis. Muito bem. Ele conseguiu escapar. Tá, chegou em casa, passou um determinado tempo, pouca coisa, a polícia foi lá, apreendeu o tênis, a roupa que ele tava, o tênis que faltava, e apreendeu esse tênis, ou seja, uma prova. As pessoas que estavam na festa, todas se pronunciaram a testemunhar que viram ciclano matar fulano. Foi isso que eu falei? Eu acho que foi. Então, existe toda uma prova. Os advogados dele, o que os advogados falaram? Não, você vai negar. Não era você que estava na festa. Aí o que ele fala? Não, o tênis era meu, mas foi meu primo que me deu de presente de aniversário. Então, assim, quebra o raciocínio lógico dos advogados. Os advogados tinham uma defesa, tem um pensamento lógico, né? E ele, ao falar que o tênis era dele, e o tênis não era, o tênis era dele, ele não conhecia o tênis, não, ele falou, o tênis é meu, mas eu ganhei de presente. O que tem a ver eu ganhar de presente? Então veja, isso aí é uma analogia direta à tal da minuta. Os advogados falaram para ele negar a minuta. O que ele fez? Ele não negou a minuta, ele falou que recebeu a minuta. Olha isso, recebeu a minuta. Pô, ele falou isso ontem. Bizarro, né? Ele recebeu a minuta, mas ele recebeu só para refutar, ele se enrolou ali. Então é isso que eu quero dizer. Os advogados vão para uma linha de defesa, para uma linha de raciocínio, e o cara quebra tudo. Ele dá uma entrevista e ele destrói todas as teses e teorias dos advogados. Aí fica difícil defender um cara desse, né? Fica muito difícil defender. Então veja, cada entrevista que ele dá, ele se enrola mais. Ele se enrola, ele vai se enrolando. E faz umas coisas meio esdrúxulas. Por exemplo, ele chamou o Alexandre de Moraes para debater ao vivo em TV aberta. Rapaz, isso já vai acontecer nos autos. A hora que ele estiver frente a frente com o juiz, isso já vai acontecer. Então, assim, é um desespero. Mas eu não entendo por que ele não cala a boca, que ele fica quieto e deixa o advogado trabalhar. Quem tem que falar, quem tem que agir são os advogados, não é o cliente. O cliente, a tendência é até falar besteira mesmo, mas enfim, o cara não é juiz, o cara não entende de direito. Então, isso é um problema muito sério. Ele está cada vez mais se complicando com relação à situação. Então, o ideal seria o quê? Calar a boca, ficar quieto, não dar mais entrevistas, de preferência não aparecer em público para causar confusão. Toda essa temática que ele arruma, continua insistindo de que eleições foram fraudadas. Cada vez mais ele agrega mais crime. Ele não consegue entender isso. Ele faz umas alegações, cada vez mais ele se enrola. Então, cara, o ideal é calar a boca. Eu, sinceramente, se eu fosse o advogado do ex-presidente, eu já tinha abandonado o caso. Muito difícil defender um cliente que
né, dessa situação aí. Ele está numa situação muito difícil. Enfim, só isso para vocês entenderem. Não tem nada de mágico. Simplesmente ele não quer ser defendido. Ele destrói todas as linhas e teses de qualquer advogado, por melhor que o advogado seja. Infelizmente, é isso aí que ele está fazendo. Não creio, eu se fosse advogado dele, não pegaria o caso. Mas enfim, pessoal, dá um likezinho, ajuda o canal aí. Tô voltando a trabalhar, voltando à atividade com o canal. Eu fiquei parado bastante tempo, mas vamos voltar a fazer uns trabalhos, fazer alguns vídeos para vocês entenderem o que está acontecendo no país. Abraço para vocês!